Sendo por questões xenofóbicas, por inveja de artistas que não fazem mais sucesso e não se atualizam no que faz sucesso nos dias de hoje, ou por simplesmente terem medo da fanbase, o BTS sempre recebeu muito hate e apesar disso estar mudando aí de um tempo pra cá, isso ainda acontece e muito. E aí, meus consagrados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é John, então já se inscreve aqui embaixo, porque se tu não me conhece, logicamente, tu ainda não é inscrito aqui no canal, não custa nada, é rápido, é um clique e isso me ajuda demais, me ajuda muito mesmo. Não esqueçam também de deixar o seu like aqui e depois comentar o que vocês acham desse assunto tão polêmico que eu vou falar aqui hoje, que me dá certo medo de falar dele também, mas vamos abordar aqui o ódio gratuito que BTS recebe na internet. Se você é alguém que tem constante acesso à internet, que acompanha premiações de música, que acompanha a música no geral, é quase impossível não ter ouvido ainda falar sobre o BTS. BTS é uma boy band sul-coreana que foi formada lá em meados de 2013, tá aí quase completando 10 anos de carreira, daí 2 anos mais ou menos eles completam esse tempo, e nos últimos anos não só o BTS, mas outros grupos também lá da Coreia do Sul estão migrando aqui para o ocidente, né, trazendo o K-pop aqui para nós meros ocidentais. E com isso, com a fanbase deles crescendo, com o nome deles crescendo cada vez mais, sendo mais visto, estando em mais premiações e tudo que a gente tem visto aí sobre eles na internet, em programas de TV, feats que eles estão fazendo, logo vem também muito mais hate do que possivelmente eles recebiam lá no início, quando não tinha uma fanbase tão grande quanto tem hoje. Se eu não me engano, tem até um próprio membro deles que diz: quanto mais sucesso, mais hate você vai receber. Eles podem ser facilmente comparados aí a boy bands aí dos anos 90, como Backstreet Boys e NSYNC. Eu não digo musicalmente, porque musicalmente é totalmente diferente, até porque nós estamos 30 anos à frente, né? Mas em questões de fandom, em questões de como os grupos eram vistos. Backstreet Boys e NSYNC faziam um baita sucesso aí com as meninas, com a gurizada, principalmente gurias mais novas, né? E naquela época os meninos achavam, pô, escuta Backstreet Boys, é gay. Esse daí não é machão igual a gente. Ou seja, se vocês veem que ainda tem muito disso hoje, em 2021, a gente vê ainda o quanto essa gente tem a masculinidade frágil, porém isso é só um dos pontos que a gente vai abordar agora aqui mais pra frente. Então agora vamos começar a listar pontos que fazem possivelmente o BTS receber tanto hate como recebe hoje em dia, e eu já fui um desses haters de BTS, eu assumo pra vocês. Mas hoje vocês vão ver uma faceta única aqui nesse canal que eu nunca achei que faria, que é passar pano e defender tanto o BTS quanto as ARMYs. Então bora lá. O primeiro ponto que pode fazer eles terem todo esse hate que estão tendo hoje em dia, toda essa gente dizendo, nossa, K-pop é uma porcaria, nossa, BTS não merecia ganhar esse prêmio, nossa, são cotados, nossa, isso, nossa, aquilo, são justamente o que eu já falei aí no início do vídeo, que é, quanto mais gente eles atingirem, mais haters eles vão conseguir também. Assim como qualquer outra banda ou artista que se esforce para chegar onde eles estão chegando, vai gerar uma certa inveja tanto em outros artistas como em outros fandoms. Tipo, ai, por que meu artista não foi indicado e o BTS foi? É só uma boy band. Ai, bate tantos recordes, mas não presta, a música é ruim. E querendo ou não, essas são expressões veladas de pura inveja do sucesso do BTS e dos guris aí que fazem parte da boy band. E isso sim é uma coisa que se ouve muito, de tipo, ah, eles batem tantos recordes, eles têm tantos números, mas eles nunca vão se comparar a outras boy bands aí que surgiram ao longo do tempo. As ARMYs costumam comparar a BTS muito com os Beatles, nossa, BTS hoje é maior do que os Beatles. É claro, porque os números deles são muito grandes. Eu acho uma comparação meio idiota, eu acho. Mas por que elas não podem comparar se tem outros fandoms aí que vivem comparando outras coisas que também não tem nada a ver? Sim, em números eles são maiores, beleza, eles são maiores e aceitem, porque eles realmente têm uma fanbase gigantesca, gente. Vocês já pararam para ver quanta ARMY tem nessa internet? Tu tá virando uma esquina do Twitter, brota 50 ARMYs. Tu tá virando uma esquina no Instagram, brota outras 50 ARMYs. Então sim, muito do que a gente vê de hate hoje é
de inveja, porque sabe que eles estão se destacando. Eles conseguem entrar em premiações que outros artistas lá da Coreia do Sul ainda não conseguem. Eles são a primeira boy band de lá que está conseguindo se ocidentalizar tanto assim, entrando nas premiações e tudo mais, apesar de Blackpink hoje em dia também fazer bastante sucesso. Mas sim, é um pouco de inveja de outros fandoms e a gente já vai falar sobre fandom daqui a pouco. Outro ponto que faz eles serem odiados até mesmo por algumas pessoas que gostam de K-pop é a ocidentalização do grupo, como eu acabei de falar, já que de alguns anos pra cá eles meio que começaram a focar em um público ocidental para assim alcançar mais pessoas. E logo isso se conecta com o primeiro ponto, já que mais popularidade significa mais hates. Como diria a querida Taylor Swift, que o fandom me ama, né? O fandom de Taylor Swift ama esse canal, eu falo tão bem dela. Haters gonna hate. Ou seja, não importa o que a banda faça, não importa o quão bom seja a música deles, vai ter hate sempre. E eu era um deles. Eu vou continuar falando isso durante esse vídeo, porque hoje eu não gosto das músicas, mas eu gosto muito deles. Eu gosto do que eles representam, eu gosto da performance deles, eu gosto de como eles têm se destacado e vem trazendo aí coisas novas, elementos novos pra música e fazendo muita gente aí da velha guarda engolir o choro e aceitar que os moleques são bons e eles mereciam esse Grammy 2021. Eu tô bem indignado por eles. Lady Gaga é legal, amo Lady Gaga, sou um Little Monster aí, mas eu queria muito que BTS ganhasse porque representa bastante a vitória deles nesse Grammy 2021, coisa que não aconteceu. Mas uma das principais razões são as famosas frases de eles são todos iguais, eles são gays, ou até mesmo quem escuta eles é gay. Como se tu ouvir uma música ou se portar e vestir de alguma forma fosse definir a tua sexualidade. E mesmo que algum deles seja gay realmente, tipo, foda-se. Porém, a culpa disso é de alguns youtubers que usam o nome do grupo para jogar aí o seu hate, mesmo que seja um hate leve, e acabam moldando a cabeça dos jovens aí entre 10 e 15 anos, que são bem influenciáveis, vamos dizer, e acabam indo na onda e se fechando tanto pro gênero quanto pro grupo por ficar com medo de ser julgado ou por simplesmente realmente ser preconceituoso e não querer fazer parte de um fandom que gosta de um grupo que possivelmente possa ter algum integrante gay ali no meio. Daí entra também o fator de eles sempre estarem produzidos usando maquiagem, serem mais delicados, sensíveis, o que, se for levar em consideração, então todo artista masculino é gay, já que todos usam maquiagem apesar de não terem a mesma delicadeza que os Bangtan Boys. E nesse ponto de todo mundo ser igual, de tipo, tu olha e tu não consegue identificar quem é quem no grupo, tu não sabe quem é quem porque todo mundo tem a mesma cara. Tu entra numa sala, numa turma de odonto, só vai ver os mesmos héteros top com barbinha, cabelinho igual do sertanejo, as mesmas loiras de olhos azuis. Não tô querendo ofender a galera de odonto aí, mas se sentirem ofendidos também foda-se, não tô nem ligando, é só uma comparação, tá, gente? Eu não achei comparação melhor. Mas, gente, existem padrões em todo lugar. Em todo lugar tu vai encontrar pessoas parecidas. E na Coreia não é diferente, no Japão não é diferente, na Austrália não é diferente, em qualquer lugar não é diferente. Todo lugar tem seus padrões e vai ter pessoas parecidas. Na nossa concepção lá na Coreia, China, Japão, todo mundo é muito mais parecido? Sim, na nossa concepção é. Mas vocês já pararam para pensar que talvez na concepção deles a gente também seja isso? Também seja todo mundo no mesmo molde, todo mundo igualzinho? Então, porra, que ponto mais idiota de se observar e de ficar falando mal dos guri por causa disso, né? Eu fico puto. Então, pra quem nem acompanha a banda, porque geralmente quem reclama disso nem acompanha a banda, tu não tem nem por que gravar o nome dos integrantes. Por que tu tá reclamando de todo mundo ser igual, meu querido? Por que tu tá reclamando de todo mundo ter o mesmo rostinho? Tu tá com inveja porque os caras são bonitos. Isso eu tenho que admitir também. Tu tá com inveja porque os bichos são bonitos. Então é isso, encerramos aí o ponto deles serem todos iguais, de porque são gays, porque são isso, porque aquilo, foda-se, gente, esse tipo de coisa, tá? Então agora vamos partir para o ponto mais temido e o mais importante de todos, talvez, dessa lista, que são as ARMYs, o fandom do BTS, o temido fandom. As ARMYs, para quem não sabe, são a fanbase do BTS e são um grupo gigantesco. Acredito eu que a maior fanbase da atualidade, e muitas vezes elas são consideradas um pouco problemáticas e tóxicas.
Claro que não se pode generalizar e dizer que todas são crianças chatas e ultrassensíveis que não podem ouvir falar mal do BTS, porque tem gente boa ali no meio também, tem adultos ali também. E peraí, qual o problema de uma fanbase tóxica? Por que odiar um grupo por conta disso? Isso interfere na música deles? Então aqui nesse ponto é onde eu defendo as ARMYs e passo pano para elas, sim. Eu, como falo de diversos artistas aqui no canal, já peguei muito, mas muito fandom pior do que o do BTS, que não se pode falar mal do artista. O da Taylor Swift é um dos principais, que ninguém pode falar mal ou não gostar do trabalho dela. O do Bruno Mars, recentemente, eu fui duramente criticado simplesmente por não gostar das músicas dele, e pasmem, eu também não gosto do BTS, e até mesmo o próprio fandom do 21 Pilots, que eu sempre falo aqui no canal, tem muita gente tóxica. Então, não, essa não é uma desculpa válida para desvalidar o sucesso e a qualidade e a música do grupo, já que todo fandom tem seus problemas. E olha que alguns quase nem têm crianças e adolescentes, mas eles se portam como se fossem. E novamente, indo um pouco mais além nessa questão das ARMYs, a gente pode citar novamente os YouTubers que usam o nome do BTS para crescer. Mas tu não vê um YouTuber usando o nome do BTS para o bem para crescer, tu não vê eles falando bem do BTS para crescer, porque quem fala bem geralmente é fã mesmo. Eles falam mal, eles criticam o BTS, criticam o K-pop, porque eles sabem que isso vai ter uma repercussão enorme, porque eles sabem que as fãs vão ficar putas com aquilo, vão compartilhar no Twitter, e por mais que seja uma forma de cancelamento, ele vai estar ganhando milhares de views. E dessas milhares de views, possivelmente vai ter milhares de outros haters do BTS que vão se inscrever no canal desses YouTubers. E querem um exemplo bem grande disso, que é um YouTuber que eu já assistia, mas hoje eu já não gosto mais, já não acho tão relevante, o próprio Orochinho, que sempre tá falando mal do BTS, sempre tá falando mal das ARMYs, como se ele não tivesse outro assunto para falar. É um cara aí que ele só ataca. Hoje em dia ele só ataca outras causas, outros YouTubers, outros grupos, porque é a forma que ele achou para crescer. Jogar ódio em cima de outras coisas, um ódio gratuito, porque eles sabem que vai ter gente compartilhando aquilo porque não gostou do que ele falou. Daí depois vem reclamar, nossa, porque eu fui cancelado, nossa, porque cancelaram um contrato meu, nossa, porque as ARMYs mandaram mensagem pro Coisa Nossa para me tirar do canal porque eu falei mal do BTS, disso e daquilo. O importante lembrar disso tudo, o importante lembrar do porquê alguns fandoms de K-pop em geral ficam bem ofendidos quando se fala dos grupos, é porque a indústria do K-pop é tóxica. Isso daí eu já li alguns livros sobre, eu já li o livro do BTS, eu não li completo, mas eu li também aquele livro K-pop mesmo, sabe, que fala de diversos outros grupos, e a gente vê que eles são bem moldados, é uma coisa bem tóxica mesmo, e possivelmente pode ser até que eu faça um vídeo mais pra frente falando o lado negro da indústria do K-pop, tá? Então esses YouTubers usam esse lado negro, usam essas coisas ruins do K-pop para falar dos grupos, como a questão de alimentação, dos corpos deles, de coisas assim, como se a culpa fosse do integrante, como se a culpa fosse daquele menino que tá ali no grupo. Ele só quer ser alguém famoso, ele só quer construir a carreira dele, e o YouTuber fica ali, ó, martelando em cima dos problemas que aquela pessoa tem para atacar a fanbase se sentir atacada e ele consecutivamente crescer. O que é a mesma coisa que tu mexer, sei lá, num vespeiro, numa colmeia, e tu ser atacado por diversos insetos aí, né? Diversas abelhas, diversas vespas. Então, muito que bem feito para esses YouTubers que depois aí são cancelados, estilo Orochinho, perdem contratos e tudo mais. Porque a pessoa faz por maldade, porque ela sabe que o fandom vai atacar ela. E isso gera, é claro, toda essa visão ruim que o público em geral tem do fandom. Até antes de encerrar, eu quero citar o exemplo do MC Marra, que fez um funk falando do BTS e, pasmem, as ARMYs receberam bem e ele até agradeceu o apoio delas. Eu não sei se isso foi unânime, mas ele não foi atacado como todo mundo esperava, já que montaram uma imagem dos fãs que tem todo mundo medo deles. Isso porque ele não atacou pontos, digamos que delicados do grupo, que eu não vou abordar aqui, senão o vídeo vai ficar longo, como eu já falei, mas a indústria do K-pop é tóxica e quando se toca nisso é que deixa os fãs
putos, da mesma forma que alguém chama a Britney de louca e não entender todo o background da história dela. E justamente por ser uma indústria tão tóxica, eu não concordo com o hate que tanto os garotos recebem, mesmo se esforçando tanto para serem o que são hoje. Então sim, meus amigos, eu fico bem bolado com todo esse hate que tanto o grupo recebe. Como eu falei, possivelmente eles nem têm tanto contato assim com o hate, né, com as pessoas que ficam falando mal deles na internet, mas sempre deve chegar alguma coisa para eles, porque, cara, é um bando de guri que estão ali tentando construir a sua carreira em busca do sonho deles, de ficar famoso. Imagina tu ser a primeira banda do Oriente que tá chegando no Ocidente, sendo indicada a prêmios, a Grammy, sendo chamado para as maiores premiações, fazendo feat com os maiores artistas da atualidade aqui do Ocidente. Vocês imaginem como é a cabeça deles, como eles devem ficar felizes com isso tudo. Porém, ao mesmo tempo ficarem tristes porque recebem muito hate aqui do Ocidente, porque os jovenzinhos se acham bom demais para ouvir K-pop, sendo que K-pop é muito bom, não só BTS. E esse é um ponto que muita gente reclama também, principalmente também quem gosta de K-pop, porque K-pop não é só BTS. Claro que não é. Tem BTS, tem, sei lá, Blackpink, Red Velvet, 2NE1. 2NE1 eu acho que já nem tem mais, né? Se aposentaram, eu escutava há muitos anos atrás. Enfim, tem diversos outros grupos. Super Junior eu também ouvia. Então, gente, parem com esse hate. Parem de ser chatos, de serem cabeça fechada, de dizer, não vou escutar porque é música de criança, de adolescente, disso, daquilo. Os caras são bons, tanto em performance quanto em música, e a fanbase não é tudo isso que a gente tem medo não, e assim, por mais que sejam, como eu falei, toda fanbase é ruim, toda fanbase é chata, e tendo as suas exceções aí no meio, tá bom? Me deixem aqui nos comentários o que vocês acham desse assunto todo, e principalmente se vocês querem um vídeo sobre o lado obscuro do K-pop, tá bom? Muito obrigado para quem assistiu até aqui, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Beijo do gordo, até a próxima e tchau!